Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma videoaula para vocês, continuando aí a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação, a Lei Complementar 220/2010. Essa lei complementar, né, como já disse para vocês, ela é uma lei do município de Cuiabá, é a lei orgânica, né, é o plano de carreira dos profissionais da educação, e o legislador está trabalhando essa lei por títulos, né? Nós já trabalhamos a finalidade do plano e agora a gente vai falar da estrutura da carreira dos profissionais da educação. Toda carreira, atenção, toda carreira, ela é o quê? Ela é estruturada em cargos. Então, quando se fala estrutura de carreira, significa dizer quais são os cargos que compõem essa carreira. Professor, eu já sei. Você já sabe quais são os cargos? São 8 cargos. São 8 cargos de 3 espécies. Nós temos um cargo de professor, nós temos aí 6 cargos de técnico, a gente vai trabalhar todas as hipóteses de cargo de técnico, e um de curador, que foi acrescentado ao estatuto em 2014. Bacana? Então vamos lá, da estrutura da carreira dos profissionais da educação, né? Tá aí, título 2, né? Vem comigo, da constituição da carreira, né? Então, isso aqui é o plano de carreira. A carreira dos profissionais da educação é constituída por 8 cargos, olha só, né? 8 cargos, quais sejam, né? Vamos lá, 8 cargos, tem que saber? Tem que saber, pode cair na prova? Com certeza, né? Vamos lá, professor, né? E claro, cada cargo desse aqui vai ter o quê? Uma remuneração específica, né? Vamos lá, cargo de professor. Professor, aí tem. Então, cargo professor vai ser o quê? Denominação. Tudo bem. Vem comigo. Composto das atribuições inerentes às atividades de docência. Olha aí. Então, professor, ele vai ser o docente, vai ser o professor. De coordenação pedagógica, olha a área de atuação. Coordenação pedagógica, direção, diretor de unidade escolar e assessoramento educacional. Então, olha a área de atuação do professor. De novo, tem que saber docência, coordenação pedagógica, diretor de unidade escolar e assessoramento educacional. Principalmente para quem vai fazer o concurso para o cargo de professor, ele tem que saber isso de cor e salteado, né? De novo, docência, coordenação pedagógica, direção de unidade escolar e assessoramento educacional é a área de atuação do cargo de professor que compõe a carreira dos profissionais de educação. Segundo, técnico de nível superior. Técnico de nível superior são cargos mais específicos. Por exemplo, na secretaria, onde que está a área de atuação? A área de atuação, né, a gente viu na aula anterior, é onde? Lá no órgão central, que é na Secretaria Municipal de Educação, e nas unidades desconcentradas. Lembra que eu expliquei isso para vocês? Isso é o que? A área de atuação, onde todos os cargos dessa carreira poderão atuar, poderão elaborar. O que acontece? Dentro disso, nós temos uma complexidade de atividades, e lá nós temos, por exemplo, professor, a Secretaria de Educação necessita de advogado? Sim, assessoria jurídica. Tem contabilidade? Sim. Administração? Sim. E demais, né? Então, vem cá, Então, técnico de nível superior são cargos específicos, claro, nível superior exige formação superior, composto de atribuições inerentes às atividades de assessorias, vem comigo, jurídica, contábil, tem a contabilidade pública, né? Psicológica, engenharia, reformas, nutrição, comunicação social, economia e outras, né? Aí meio que administração, né? Tudo bem que eu sou administrador, né? E direito, né? Vamos lá, conforme a necessidade do órgão central. Então, outro cargo é técnico de nível superior. Então, aqui ele colocou mais ou menos aí. Lembre-se que ele deixou aqui um rol exemplificativo, né? Não foi um rol taxativo, né? E outras, você pode ter outras áreas específicas de nível superior. Segundo cargo de técnico, nós temos 6 cargos de técnico. Técnico em desenvolvimento infantil. Aqui já é bem mais específico, né? Composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral
as crianças na faixa etária de 0 a 4 anos de gestão, né? Então aí, o técnico de desenvolvimento infantil, a atuação basicamente nas creches, né? Então, faixa etária de 0 a 4 anos de gestão. Então, segundo cargo de técnico, primeiro, técnico de nível superior, segundo, técnico de desenvolvimento infantil. Terceiro cargo de técnico, técnico em administração escolar. Esse técnico de administração escolar, fazendo uma analogia para vocês, seria basicamente aquele profissional que atua na secretaria da escola, cuidando da toda a parte de arquivo, de boletins, né? A parte burocrática, né? Não só das unidades desconcentradas, mas também do órgão central. Então, técnico em administração escolar, composto de atribuições inerentes às atividades de escrituração, arquivo, protocolo, estatística, confecção de atas, transferências escolares e boletins, bem como prestação de contas e acompanhamento financeiro orçamentário relativos ao funcionamento das secretarias escolares e outras atividades curriculares, né, correlatas, né? Ou seja, o técnico de administração escolar, atividade meio, né? Quarto cargo de técnico em nutrição escolar. Olha aí, nutrição escolar vai cuidar o quê? Da alimentação de nossas crianças, né? Composto de atribuições inerentes às atividades relativas ao recebimento, conservação, armazenamento de gêneros alimentícios, higienização do espaço, utensílios, preparação, distribuição da alimentação escolar, né? Ele que cuida aqui na questão aqui da alimentação escolar, né? Próximo cargo de técnico, tá aqui, técnico de manutenção e infraestrutura, são os profissionais aí que vão cuidar aí de atividade de suporte, né? Suporte aí logístico, né? Composto das atividades inerentes às atividades de vigilância, limpeza, condutor de veículos, que é o motorista, né? Apoio de preparação, distribuição, alimentação escolar e manutenção de infraestrutura. Bacana, tranquilo. E, finalmente, o último cargo de técnico que nós temos é o técnico multimeios, né? Técnico de multimeios, né? Composto de atribuições inerentes às atividades de organização, dinamização, de uso de bibliotecas, manuseio de equipamentos elétricos, eletroeletrônicos, bem como outros recursos de data show e assim por diante. É ele que dá suporte ao professor, né? As apresentações. Então, técnico de multimeios, né? E, finalmente, o último cargo, né? É o cuidador de aluno especial. Esse último cargo ele foi incluído em 2014, né? Composto de atribuições de apoio às atividades de locomoção, higiene, alimentação e de auxílio individualizado aos estudantes que não realizam essas atividades com independência, conforme as especificidades apresentadas pelo estudante relacionadas à condição de funcionalidade e a não a condição de deficiência. Então está aí para vocês, né, uma situação bem específica. Professor, e agora? Agora você tem que fixar. Você tem que fazer um mapa mental. Então você coloca lá carreira, né, tracinho LC 220/210, cargos 8, 1 de professor, 6 de técnico, coloca todos eles, né? Técnico superior, técnico multimeios, administração escolar, nutrição, tá certo? Nutrição, manutenção, tudo bem? Você coloca todos eles, né? Você coloca todos os cargos de técnico, que são 6, e o cargo de curador. Aí você vai fechando, você vai estudando todo o estatuto, né? Bacana. Professor, e agora? Agora apresentei o cargo para vocês, tá? E agora, o legislador, ele vai tratar dos cargos. Como é que esses cargos? Isso aqui é um plano de carreira, né? É um plano de carreira. Então, quando a gente fala de carreira, né? Carreira, nós temos carreira de cargos isolados e carreiras que têm movimentação. Tá? Professor, o que significa cargo isolado? Cargo isolado é aquele que não há movimentação, que ele não se movimenta. No caso da educação, tá? O cargo é de movimentação, ou seja, você vai entrar um desses 8 cargos, né? E no decorrer da sua vida funcional, você vai se movimentar. Você vai se movimentar. Por exemplo, né? Você vai se movimentar, você vai ter 2 tipos de movimento aqui, só um exemplo para vocês, né? Só um exemplo para vocês aqui, ó, né? Cargo de professor, 20 horas semanais. Esqueçam essa remuneração, tá? Esqueçam esse valor, né? Então você tem aqui, ó, movimentação de classe, tá? Que vai ser na horizontal, e de nível, que vai ser na vertical. Então você entra aqui, ó, no PL, professor licenciado, ó,
Conseguiu nova habilitação, passou para professor especialista, ó. Ele já ganha 10% a mais, ó. Ó, PM, mestrado, né? Você vai ganhando mais 9%, depois, ó. Tá certo? Ó a movimentação aqui, né? Você vai ganhando, né? Você vai tendo a movimentação. Bacana? E aí o seguinte, né? Você tem aqui, ó, de classe, né? Que é o quê? Experiência, tempo de serviço, avaliação, ó. 10, 20, ó. Olha aí. Isso aqui é a carreira. Isso é um plano de carreira. O cara entra, né? Via de regra, todos os planos, o cara entra no A1, no caso APL, né? E o objetivo dele é no último nível classe. Aqui, ó. Todo servidor tem esse objetivo, tá? Todo servidor tem esse objetivo, tá? De movimentar-se na carreira, chegar até lá, tá? Trocando aqui meu pincel, tem que chegar até lá. Esse é o objetivo do cara, né? E o legislador, tá? O examinador, ele quer que você saiba como que ocorre essa movimentação. Professor, como é que vai ocorrer essa movimentação? De duas formas, né? Em linha vertical e em linha horizontal. A gente vai falar para vocês a movimentação. Vamos lá, capítulo 2. Vem comigo aqui. Vamos apagar isso aqui para não atrapalhar o entendimento do nosso querido aluno, né? Vem comigo. Os cargos dos profissionais da educação são estruturados. Os cargos, quando ele fala os cargos, são todos os cargos, não são cargos isolados, são cargos que os profissionais vão se movimentar. E isso sempre cai em concurso, a regra de movimentação. Vem comigo, tá? Em níveis, tá? Em linha vertical, vertical, tá aqui, né? Linha vertical. Então, linha vertical, ele vai ser o quê? Promoção em nível, né? Então, aí, identificado por letras maiúsculas, letras maiúsculas para os professores e em números para os técnicos, né? Então, aqui eu coloquei, letras maiúsculas para professor, PL, PE, PM, PD. Tá? O outro vai ser 1, 2, 3, né? A gente vai trabalhar a tabela de cada um deles, né? E em classes, na linha horizontal, identificados por letras maiúsculas conforme tabelas anexas, né? Então, é o seguinte, né? Na classe, todas as carreiras, né? Por classe, todas as carreiras serão letras maiúsculas, né? Linha horizontal. Classe A, B, C, D, E, assim por diante. Então, classe, letras maiúsculas, né? E aí, professor? Daí é o seguinte, para professor, letras maiúsculas, né? Ok? E para os técnicos, números, né? A gente vai estudar essas caras aí. Então, maiúsculas para professores, né, letras maiúsculas, e números para técnicos, ok? Isso aqui é uma excelente questão de prova. Já na horizontal, é letras maiúsculas para todos, né? Ok? Só trouxe uma tabela para vocês aqui, tá? Só trouxe uma tabela. Então, vem comigo. Cargo de professor. Agora a gente vai detalhar, né? As regras de movimentação, especificamente, a gente vai trabalhar na próxima aula, tá? Os níveis do cargo de professor são estruturados segundo a habilitação e titulação dos professores da seguinte forma. Então, estruturados segundo a habilitação e titulação, né? Vamos lá. Professor licenciado, a habilitação em licenciatura plena. Então, esse licenciado... Professor especialista, é mais, né? É mais, você tem que ganhar mais. Habilitação e licenciatura plena com especialização lato sensu na área de educação. Então, licenciatura plena é nível superior, né? E o cara aqui é especialista em um lato sensu, né? Professor, PM é professor mestre, habilitação e licenciatura plena com titulação de mestrado na área de educação. Questão de prova, na área de educação, que tem que ser o mestrado dele, não pode ser em outra área, né? PD, professor doutor, habilitação e licenciatura plena com titulação de doutorado na área de educação. Bacana? Então, essa aqui é a estrutura de professor. Agora a gente vai falar cada uma, né? Cada uma delas, né? Então, vem comigo, ó. Cargo de técnico de nível superior, tá? Tem aquele que a gente viu lá, contador, jurídico, né? Economista, tá? Engenheiro, nutricionista. Os níveis do cargo de técnico de nível superior são estruturados segundo habilitação e titulação dos profissionais, que é a seguinte forma, né? Mesma coisa.
Ó, lá no começo, que a gente colocou no nível, né? No professor é letras, né? PL, PM, né? PL, PE, PM, PD. Aí ele falou que aqui é números, né? Ó, T1, T2, T3, ó. TNS, técnico superior 1. Habilitação, ó. Esse aqui que é o número, ó. O número, ó. Esse é o número que eu expliquei lá atrás para você. Nível de graduação, TNS 2 significa que tem uma especialização, TN3 significa que tem um mestrado e ou doutorado na área de atuação, sempre na área de atuação. Então esse aqui é o segundo cargo de técnico, né? Terceiro cargo de técnico que nós temos, né? Que é o de desenvolvimento infantil e de curador de aluno. Ele já unificou os dois cargos, né? Isso aqui foi incluído agora em 2014, vem comigo aqui, né? Ó, técnico de desenvolvimento infantil, tá? Estruturado da seguinte forma, vem comigo aqui, né? Ó, TDI 1, né? Aí vem aqui, ó, TDI médio mais profissionalizante, TDI superior mais especialização. É de acordo com a movimentação, ó. Ó, TD1, nível elementar, já está em extinção esse cargo, né? Ninguém mais entra já em TD1. Hoje o cara vai entrar TD1 médio profissionalizante, habilitação ensino médio com profissionalização específica, né? Superior, habilitação em pedagogia com ênfase em educação infantil, né? Aí, ó, isso aqui mais para curador, né? E TDS, curador é o próximo artigo, 7A. TDS superior, mais especialização. É claro, cada categoria dessa, quando aumenta mais as letras, ó, tá vendo? Ó, as letras aqui do nível, aumenta a remuneração, com certeza, né? Aqui é superior, mais especialização, habilitação em pedagogia, com ênfase em educação infantil e especialização em educação infantil. Olha aí a estrutura de carreira de movimentação, né? Vem comigo. Agora o cargo de cuidador, né? O cuidador, ele é novo, né? Vamos lá. Cuidador de aluno especial é de nível médio. Bacana, vem comigo, né? O requisito de ingresso para o cargo de TDI será possível aquele que comprovar no ato da inscrição formação de ensino médio com magistério ou ensino superior em pedagogia, sendo enquadramento inicial, em qualquer caso, obrigatoriamente no nível TD2. Olha aí, TDI 2. TDI 2 é esse cara aqui, ó, médio mais profissionalizante, tá? Permitida a promoção para o nível imediatamente superior, apenas após a conclusão do estágio probatório, né? Então, o cargo de cuidador, atenção, o cara vai entrar todo mundo, ingresso inicial, no 2. Professor, mas eu tenho habilitação em pedagogia. Aí, somente depois da sua estabilidade, que a gente vai falar isso na próxima aula, você pode migrar para o 3, né? Você pode solicitar sua promoção para o 3. Isso que está dizendo aqui. Então, está dizendo aí que você tem que ficar. Então, por que tem que ser no 2 não no 1? Porque no 1 nível elementar já está em extinção, né? O cuidador. Então, hoje o cara tem que entrar com nível médio, é a entrada dessa carreira aqui. Bacana? Fechou? Vamos continuar aqui, né? Do cargo de técnico em administração escolar, já mais específico, né? Os níveis do cargo de técnico em administração escolar são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais da seguinte forma, né? Então vem comigo, tudo com números, ó, 1, 2, 3, 4, né? Primeiro, habilitação em nível médio, então a entrada vai ser nível médio. 2, né? Habilitação em nível médio com profissionalização específica. 3, habilitação em curso superior na área específica, né? 4, habilitação em curso superior, especialização em gestão escolar. Então, se o cara tiver em gestão escolar, ele pode ir para o último nível desse cargo dele, né? Tem mais cargos? Claro que tem. Técnico em nutrição escolar, mais específico, né? Pessoal lá das merendeiras, né? Os níveis do cargo de técnico em nutrição escolar são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais da seguinte forma. Qual que é a estrutura de cargos, né? Nível elementar, em extinção, tá? Então, após essa estruturação, todo mundo entra como nível médio. Então, tem que ser nível médio, habilitação em nível médio. Depois, ele tem uma progressão que é nível médio mais profissionalização, habilitação em ensino médio com profissionalização específica. Então, está aí a nutrição escolar, né? Próximo cargo, né, que é manutenção e infraestrutura. Os níveis do cargo de técnico em manutenção e infraestrutura corresponde à habilitação e à titulação dos profissionais da seguinte forma, né? Primeiro, nível elementar, também já está em extinção, tá? Depois da estruturação, a entrada vai ser sempre pelo nível TMIE, né? Infraestrutura, né? Infraestrutura, né? Nível médio,
é a habilitação. Depois, médio, mais profissionalizante, habilitação do nível médio com profissionalização específica para ele poder se movimentar na carreira, né? Ok, último cargo é o multimeios, né? É o multimeios, né? Técnico multimeios. Vem comigo, técnico multimeios didáticos, né? São estruturados da segunda habilitação de titulação. TMD1, habilitação em nível médio, que é a entrada inicial. 2, habilitação em nível médio com profissionalização específica. 3, habilitação em bibliotecomia ou curso superior na área específica. E, finalmente, habilitação em bibliotecomia ou curso superior na área específica, né? Com especialização em multimídia, né? Então, aqui, a estruturação dos cargos, né? Então, você olha que há movimentação, né? O cara vai entrar por aqui, ó. Por isso que fala carreira, né? Você vai administrando a sua carreira com o tempo, né? Aí, você vai se movimentando na carreira. Bacana? Então, tá aí pra galera aí, né? O título 2, né? A gente falou de todos os cargos aqui e a estrutura de carreira dos cargos aí. Puxa, já acabou, professor? Já acabou. Aula curta, né? Aula curta é bom, né? Que a gente não cansa, né? A gente sempre está concentrado, né? Bacana? Então vem comigo, olha só. O verdadeiro heroísmo consiste em persistir por mais um momento, quando tudo parece perdido, né? Então, às vezes, está lá, né? Tudo cansado, perdido, você acha que não tem mais, né? E você vai e persiste mais um pouquinho. E esse pouquinho que vai dar força para te alavancar para o sucesso, né? Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus, a gente volta já já. Fui, tchau.